Vem aí, mais uma atração da sua Rádio Globo. Você faz o programa com a gente. Vamos juntos curtir. A Rádio Globo traz para você mais um campeão de audiência com o padrão Globo de qualidade. Oferecimento Esmalte Dot, o esmalte que acompanha você. Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. São 10 horas e 7 minutos. Bom dia, Natal. Bom dia, Rio Grande do Norte. Sábado, hoje é 27 de junho de 2015. Está começando na Globo Natal, mais uma Manhã na Globo, aqui na maior audiência do Brasil. Brasil! Bolsa de oportunidades, o dia em que você nasceu, Cidadão Globo, cuidando de você. A música inesquecível do dia, a procura da felicidade, a sua participação pelos nossos telefones 4006-6180 ou 4006-6185 e o show de informações para você ficar sabendo de tudo aqui no Manhã da Globo. Ligado na Globo, você sabe tudo. No show de informações, a primeira de hoje, Levi Araújo, bom dia. Bom dia Duarte Júnior, bom dia Jonas Santos. Vamos atualizar você que está em casa sobre tabela de pagamento. Prefeitura paga segunda e terça, Estado paga segunda e terça, INSS segunda terminação 9 e terça terminação 0. Depois continua a tabela de acordo com a sua terminação. Agora, desejar a todos, só lembrando, bancos vão abrir normalmente, ponto facultativo, prefeitura, ponto facultativo no Estado. A todos, muita luz, muita paz, que Jesus abençoe a cada um que estiver ouvindo a Globo neste momento, que assim seja. Ok, Levi, daqui a pouco mais informações para você ficar sabendo de tudo aqui no Manhã da Globo. E nesse sábado, nada melhor do que ouvir uma daquelas que você pode chamar realmente de cantoras. Essa sabe interpretar uma melodia. Você vai ouvir Sarah Brightman em A Weather do Pelo. 10 horas 13 minutos, nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Rádio Globo. Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. 10 horas 15 minutos. Show de notícias agora ao vivo, para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. A farra dos bandidos continua. Ônibus é alvo de arrastão em frente a shopping na Bernardo Vieira. Bandido levou celulares e dinheiro de passageiros e motorista. De acordo com testemunhas, o rapaz que portava uma boina, uma camisa preta e tatuagem. O número de assaltos em ônibus só cresce em Natal e região metropolitana. Ontem à noite, um ônibus da linha B1, que iria em direção a Parnamirim, foi abordado por um bandido perto do Midway, em uma das avenidas de maior movimentação da cidade, que é exatamente a Bernardo Vieira. Segundo testemunhas, um rapaz que portava boina, camisa preta e bermuda subiu no veículo e depois, fingindo ser passageiro, praticou o assalto. Após passar na catraca, ele anunciou o assalto
recolheu celulares e dinheiro dos passageiros numa ação que não durou mais de 5 minutos. Em seguida, ele desceu do veículo, ameaçou atirar nas pessoas caso alguém reagisse. Sempre estava mostrando uma arma para dizer que estava armado, né? Eu gostei disso aqui, viu, Jonas? Uma pessoa aqui está dizendo que o bandido mostrava a arma para dizer que estava armado, né? Muito bom isso aqui, muito bem observado isso aqui, isso aí é muito bom. Minutos depois do assalto, quando o ônibus já passava pelo viaduto de Parnamirim, o motorista informou que o ônibus imediatamente atrás foi alvo de uma investida poucos minutos depois da abordagem. É uma festa, né, rapaz? O novo presidente do Sintro, que é o Sindicato dos Motoristas, afirmou que as reclamações sobre roubos aos motoristas, cobradores e passageiros ainda continuam e que os empresários têm que fornecer melhores opções de segurança para os trabalhadores. O que acontece é o seguinte: nem o sindicato da categoria acredita mais na segurança pública, né? Porque aqui ele não pediu providências ao governo. Ele acenou para a responsabilidade dos empresários. Quer dizer, se houver uma melhoria, se houver um pouco mais de segurança para o setor de transporte, virá da parte da iniciativa privada, das empresas de ônibus e não do governo. Você sabe de tudo no Manhã da Globo. Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Bom dia, bom dia, bom dia, na Rádio Globo. 10h22. Daqui a pouco tem Cuidando de Você, a dica de saúde do Manhã da Globo. E também para você que nasceu em 27 de junho, o que os astros dizem para você em o dia em que você nasceu. Vamos para o quadro A Procura da Felicidade. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se felicidade. A pergunta de hoje, no quadro A Procura da Felicidade, para você participar agora ao vivo pelos nossos telefones 4006-6180 ou 4006-6185 é: o que é rezar direito? O que é orar direito? O que é orar conforme a vontade de Deus? Existe uma forma, existe um modelo, existe um padrão de oração? E por que a pergunta? Porque esta mulher, que é uma mulher religiosa, inclusive ela é evangélica, podia ser católica, estamos falando aqui de oração, de rezar, enfim. O católico usa mais rezar, o termo, né? O evangélico usa mais o termo orar. Não vamos discutir terminologia, porque senão a gente não sai daqui hoje. Vamos discutir a pergunta. Mas por que ela perguntou isso? É porque as coisas não têm dado certo na vida dela. No plano sentimental, casamento ruim. No plano financeiro, muitas dificuldades, dívidas que se acumularam. Sabe como é, né? Dívida aqui no Brasil, principalmente, juros sobre juros. Você demorou, atrasou, não consegue mais pagar. Filhos, adolescentes dando trabalho, e ela vai para a igreja. Ela vai pedir a proteção divina, ela vai pedir a ajuda de Deus. E aí, alguns membros, alguns congregados, né? Porque tem congregado, tem membro, nós vamos discutir também isso aqui, preciso explicar.
dizem para ela: será que você está orando conforme a vontade, conforme o desejo, conforme os desígnios? Enfim, sintetizando a pergunta, você imagine uma pessoa que está numa situação difícil. E quando você está bem, está tudo bem, está tudo beleza, não tem problema. Você esquece até de orar, né? Você ora hoje, amanhã não ora. Imagine você numa situação difícil, nada dando certo, e alguém diz para você: eu acho que você não está rezando direito. Então eu pergunto se você tem a resposta, se você pode opinar, se você pode me sugerir como é que você ora, se você sabe como é que Deus quer, porque ela me fez uma pergunta, essa pergunta é difícil. É difícil. Mas eu sei que você vai ligar e você vai tentar responder, porque eu sei que você reza, eu sei que você ora, eu sei que você tem fé, que você acredita, que você já precisou de Deus e acha que precisa toda hora. Se você acha que precisa, melhor ainda, que é para você depois não se achar uma pessoa autossuficiente. Dizer: não, já sei de tudo, já está tudo muito bem, já rezei muito, como se a oração tivesse um efeito cumulativo, né? Então eu quero saber de você agora pelos nossos telefones 4006-6180 ou 4006-6185. O que é orar direito? Essa mulher está precisando dessa resposta. Vamos tentar ajudá-la agora? Vamos lá? Alô? Alô, bom dia, Eduardo. Bom dia, quem fala? Edilson. Oi, amigo. Você é católico, evangélico, espírita? Sou católico. Católico. Praticante. O que é que você tem a dizer para essa mulher que, além dos problemas que ela tem, ela está ouvindo de alguns irmãos da igreja de que ela não está sabendo orar direito? É o seguinte, Eduardo. A melhor forma de orar é obedecer ao Evangelho. E o Evangelho, em Mateus 6,5, está escrito como deve orar, como deve pedir a Deus, como você deve agradecer e tudo mais. Então, católicos e protestantes, é só usar Mateus 6,5, que lá tem tudo que você precisa para saber como pedir, como agradecer, e um bom dia, e espero que ela vá na Bíblia e veja Mateus 6,5. Um bom dia para você e um bom final de semana. Tá certo, amigo. Obrigado pela sua participação. Essa primeira opinião diz que ela vá para os evangelhos de Mateus, o evangelho de Mateus, né? Nós temos 4 evangelhos, um deles é o de Mateus, que lá ela vai encontrar a resposta para a pergunta dela. E você, o que é que você diria? O que é orar direito? Existe uma fórmula? Hein? Um modelo, um padrão, um formato? Alô? Alô? Quem fala? Gil, Oi, querida. Você fala de onde? eu estou aqui em Nova Natal. Você pratica qual religião? Sim, muito bem. Eu só oro só com ela. E nada tem resolvido, graças a Deus, todos os dias. Eu agradeço por isso. Quando eu fico ônibus, eu fico orando, essa oração sua que eu já tenho ela na. Qual a oração você está falando? Pode. Sim. Já peguei na internet, eu sei, tá? Aí Sim. fica meu filho notar e eu já gastava. O meu sonho era só pegar a rua do motorista. Porque quando eu fiz um ano, eu fui problema. Não, nunca me aconteceu nada. É uma hora poderosa. E até eu agradeço a você por você ter passado essa oração. Obrigado, querido. Que através da sua fé, Deus continue protegendo você e sua casa, viu? Muito obrigado. Ela refere-se à oração chamada oração cósmica, que nós colocamos no nosso portal. Deus me inspirou a fazer essa oração. Essa é uma oração muito bonita. Ela tem um poder extraordinário, chama-se oração cósmica.
ela está no portalplenapaz.com. portalplenapaz.com, tá? Essa oração, ela foi visualizada mais de 100 e tantas mil vezes, mas talvez porque eu não cobrei nada por isso, que as pessoas, infelizmente, nós estamos com a mania de só dar valor àquilo que tem um custo financeiro, né? Se eu tivesse cobrado pela oração, pelos acessos ao site, eu já teria milhões de acessos, né? Mas como eu não cobrei, só tenho apenas centenas de milhares. Era para ter milhões, que é essa oração extraordinária. Se você quiser conhecê-la, chama-se Oração Cósmica. Ela está no portalplenapaz.com. Eu já vi em outros sites que algumas pessoas reproduziram, não tem problema. Eu não vou cobrar aqui direitos autorais por uma oração que Deus me inspirou, tá? Se eu acredito que é Deus, por que eu vou cobrar, né? Então pode ficar à vontade, pode copiar, pode reproduzir, não tem nenhum problema, eu não vou cobrar direitos autorais, mesmo que eu tenha como provar que fui eu que postei primeiro, né? Mas se é de Deus, se ajuda o ser humano, eu não tenho que estar me preocupando se é minha, se eu sou o pai da oração, se eu sou não sei o quê, de forma alguma. Eu fico um pouco triste só com isso, aproveitando a oportunidade aqui que o assunto é oração. Como nós estamos viciados em só dar valor àquilo que é cobrado, né? Talvez se Jesus tivesse cobrado para curar as pessoas, ele tivesse feito muito mais sucesso, né? Mas como era de graça, muita gente não acreditou, você sabe disso, né? A descrença em Cristo, na época em que ele estava aqui, é porque ele não cobrou. Se ele tivesse cobrado, tivesse construído um templo majestoso, ele tinha feito um sucesso tremendo na época, né? Depois que Jesus partiu, é que a humanidade percebeu a grandeza de quem dá aquilo, né, que é de valor e não quer nada em troca. Mas depois que ele morreu, enquanto ele estava aqui, em carne e osso, muita gente disse, não, o cara curou um cego ali, não cobrou nada, ele não tem um tempo para operar uma oração. Não, é assim que a gente funciona, infelizmente. Alô, bom dia. Quem fala? Às 10 horas e 33 minutos, 4006-6180 ou 4006-6185. Alô? Alô? Oi, quem fala? Oziel. Oziel, como é seu jeito de orar, já que aqui está em discussão que uma senhora não está se dando bem na vida, porque disseram que ela não sabe orar direito. Nossa, aí é balela, viu? O jeito de orar é agradecer, porque meu Deus, tudo ele sabe do que eu necessito ou não. Então só me resta agradecer e ter um pouco de competência nas escolhas que eu faço para ver até onde eu chegar, né, velho? Se eu estou passando uma dificuldade financeira, alguma coisa está errada. Não tem nada a ver com pedir ou orar. Porque Deus tudo sabe. Então, Aziel, pelo que eu estou entendendo, você está dando aqui uma dica muito importante sobre orar. Você está dizendo que a grande oração significa agradecer. Agradecer que tudo ele sabe. É por isso que eu não participo de nenhuma religião. Tá certo, amigo. Obrigado pela sua participação. Você veja que as ideias, as opiniões estão surgindo, né? E a gente vai aqui tentando formar uma ideia do que seja realmente orar. O Zé está dizendo que orar é agradecer. E aí as perguntas, é melhor orar em pé, sentado, ajoelhado ou de cabeça baixa? Minhas mãos devem estar abertas, fechadas ou em direção ao céu? Meus olhos devem estar fechados quando eu oro? É melhor orar na igreja ou admirar a natureza? Eu devo orar de manhã, quando acordo, ou à noite, antes de dormir? Há certas palavras que devo dizer em minha oração? Como devo começar a minha oração? Qual é o método certo de terminá-la? Essas perguntas e outras são perguntas comuns que recebemos sobre a oração. Qual é a forma adequada de orar? Essas coisas realmente importam? Alô, bom dia. Alô? Quem fala? Seu Raimundo. Oi, Raimundo. Tudo bem, amigo? O nosso irmão católico, eu sou evangélico. Sim. O nosso irmão católico, antecipando essa que a pessoa fez agora, antes dela, ele falou muito bem. É só essa senhora evangélica olhar, ou a irmã católica também, o irmão, olhar aí Mateus 6,5. E também ela observar
o que Jesus mesmo disse: no mundo terei aflições. Mas mesmo na aflição, ele diz: terei bom ano, pois eu venci o mundo. E mesmo na dificuldade, a gente tem que agradecer. Não é com... Enquanto o senhor falou no tipo de oração aí, como deve orar, a pessoa ora até no pensamento ocupado, porque Deus é onisciente. O senhor sabe mais do que eu, onisciente. E ele é bom, e no momento o povo tem um negócio: Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda coisíssima nenhuma. Deus, porque ele não teve começo nem fim, ele é eterno. Então o tempo para ele não conta. Então, para não puxar muito o assunto, eu já disse quase tudo. O senhor conhece bem a Bíblia, que o senhor que pesquisa também? É só essa irmãzinha, leia mais a Bíblia. E leia Jó, que é um capítulo que é pegado ao primeiro salmo de Davi. Leia Jó para ver o que aquele homem jamais abandonou. Jamais abandonou a fé. Muito obrigado. Tá certo, amigo. Obrigado. Raimundo sugerindo a Bíblia como direção para o nosso modo de chegar até Deus, né? O mais perto que a Bíblia chega de dar uma espécie de modelo, né? Modelo entre aspas, para oração, é na oração do Pai Nosso em Mateus 6, 9 a 13, né? Mas entenda, no entanto, que o Pai Nosso não é uma oração que devemos memorizar e recitar, né? É um exemplo de coisas que devem fazer parte da oração, né? Que é o louvor, é a confiança em Deus, são os pedidos, a confissão, a proteção, etc. Alô, bom dia. Bom dia, Eduardo. Quem fala? É Fernando, de São Gonçalo, tudo bem? Um abraço, pessoal de São Gonçalo. Muito bem, amigo, pode falar. Satisfação estar falando com o amigo. Prazer é meu. Rapaz, me senti muito tocado com a pergunta. Eu que sou evangélico, não tão quanto praticante, mas assim, Eduardo, não existe fórmula nem metodologia para você falar com Deus. Orar é falar com Deus. É um ato espontâneo, não existe regras, normas, tem que ser assim, assado, em pé ou deitado. É o ato de você falar com Deus. Se você acordar e dizer: Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado por estar respirando. Quantas pessoas nesse momento não podem respirar? É um simples ato de você falar com Deus. Deus, na sua humildade, colocou o Pai Nosso como modelo, um modelo de oração. Então, se dessas irmãs e todos os demais irmãos, né, mesmo estando hoje afastados da igreja, orar é um ato simples, espontâneo de falar com Deus. Obrigado pela oportunidade. Ok, amigo. Obrigado pela sua participação. O nosso amigo de São Gonçalo está dizendo, apontando aqui para nós, qual é o seu modus operandi com relação à oração. Obrigado pela sua sugestão. Eu vou ouvir aqui outra opinião. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Quem fala? Não vou dar meu nome, não. Está aqui do Irapó. Ok, nós pode falar. Olha, Eduardo, só que o erro já está em nós, porque só faz pedir. Deus não é saco de pancadas, que todo mundo só acha que Deus é culpado de tudo que passa em nossa vida. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Só pedir, ter fé de Deus e pé na tábua. E lutar para conseguir aquilo que a gente quer. Agora tem gente que fica esperando cair do céu, só pedindo a Deus e não faz nada. Eu acho, minha opinião é essa. Ela tem que pedir a Deus e ter fé e prosseguir e procurar um caminho que Deus vai ajudar. Agora, só pedindo e ela não faz nada para conseguir o que ela quer. É minha opinião. Tá certo. Obrigado, querida, pela sua opinião. Ela está fazendo uma crítica aos fiéis que só sabem pedir. Eu particularmente, eu acho muita pretensão, no caso dessa amiga que mandou a história, essas pessoas que estão próximas dela na igreja e que disseram para ela, que jogaram nela uma culpa, tipo assim: você está sofrendo, o seu casamento vai mal, os seus filhos estão dando trabalho, a situação financeira não está boa, pô, a culpa é sua, porque você não está sabendo orar, né? Eu acho muita pretensão eu dizer para uma pessoa que eu sei orar e ela não sabe, porque é muito fácil, quando as coisas estão bem para mim, eu dizer: tá vendo, ó, eu estou bem com Deus, ó,
estou sabendo orar direitinho, eu estou fazendo o que Deus está mandando, por isso eu estou bem. É muita pretensão isso, né? Você termina deixando o outro mais para baixo do que ele já está. Porque, quer dizer, você imagina, a sua situação, a sua vida já não está boa. E eu digo para você que a culpa é sua, que você não está com um bom contato com Deus, você não está sabendo falar com Deus, eu não tenho como lhe ajudar dessa maneira, né? Isso não é maneira de ajudar. Alô, bom dia. Bom dia, Duarte. Meu nome é Cláudio, eu falo de Nova Parnamirim. Um abraço, amigo. Um abraço, pessoal da Nova Parnamirim. Pode falar, amigo. Duarte, a oração é tão individual que cada pessoa expressou uma opinião diferente. É verdade. Então, veja só, no meu modo de pensar, a fé não é sentimento, é ação. Se essa irmã está cheia de problemas no casamento, de ordem financeira, seja lá o que for, ela haja a fé dela, tá? Se houvesse alguma forma de modelo de orar, era para a gente seguir a norma culta da língua portuguesa que é usada na Bíblia. Então, a gente fala com Deus da forma que nós achamos que devemos falar, nos revoltarmos contra os nossos problemas e ter fé que a solução chegará. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado, amigo. Parabéns pela sua opinião. Inclusive, ela observou, cada um está dizendo uma coisa diferente. Você veja como é importante isso, né? Não há um modelo específico. Isso é uma fórmula matemática, né? Se você vai resolver a equação de segundo grau, tem uma fórmula. Não pode errar a fórmula. Errou, né? Mas aqui não, oração não tem. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É Gertrudes. Gertrudes, muito bem, querida. O que é que você tem a dizer com relação a essa coisa de você só receber a ajuda divina se você orar corretamente? Duarte, eu sou católico praticante e vou fazer uma pequena crítica. Os evangélicos gostam muito de julgar, de criticar. Eles acham que julgando não toca. Essa senhora, ela está precisando de ajuda, não de crítica. Tem que se orientá-la na medida do possível, sem criticar. Porque o católico diz assim, olha, a caridade não quem salva é a fé, não. A caridade, a fé sem a caridade não é nada, mas ele não acham isso. Eu tenho uma amiga que ela se entregou antes do casamento, foi tão julgada, tão amaldiçoada porque ela fez isso, que ia pagar, que ia não sei o que ia se condenar, tudo de ruim disseram com ela. É tanto que ela deixou a religião há muito tempo. Eu quero dizer para essa senhora que ela confie em Deus, ore da casa dela, do jeito que ela quiser. Ore, peça a Deus, agradeça o que Deus já deu a ela. E peça a Ele agradecendo, que ela vai vencer. Porque tudo é possível para Deus. Ok, Gertrude. Então, bom dia. Muito obrigado pela sua opinião. Que assunto importante. Já recebi aqui inúmeras ligações que eu consegui colocar no ar, outras centenas eu não tenho tempo. Mas você veja, cada um traz a sua opinião, a sua verdade, o seu ponto de vista a respeito do assunto. Eu, sinceramente, eu não me atreveria a ensinar ninguém a orar. É muita pretensão. Quando eu vejo pregadores, palestrantes dando pulos, né? Nos púlpitos, nos auditórios, né? Os pregadores dizendo, você não sabe entrar em contato com Deus, você não compreende Deus, você não sei o quê. Aí você vai para essas palestras de autoajuda, o camarada lá que está comendo o dinheiro do povo, editando o livro de autoajuda, 10 passos para ser feliz, 10 passos para encontrar a pessoa amada, 10 passos não sei das quantas, está enchendo a burra de dinheiro, aproveitando a inocência dos outros. O camarada grita, você não sabe aproveitar as oportunidades, você não sabe isso, você não sabe aquilo, né? Como se cada um todos tivessem que entrar numa forma, né? Para poder obter a providência divina, a prosperidade na vida material, como se houvesse uma forma para isso, né? Alô? Quem fala? Oi? São 10h45, ao vivo, 4006-6180 ou 4006-6185. Essa ouvinte está muito perturbada porque a situação dela está difícil financeiramente, casamento, filho dando trabalho. Ela é uma pessoa de igreja,
Mas aí as irmãs estão dizendo para ela que ela não sabe orar. Alô? Quem fala? Oi. Oi, Eduardo. Quem fala? É Cris, para... Muito bem. Tudo bem. O que é que você tem a dizer, querida? Eduardo, eu acho que a fórmula da oração, ela é individual. Cada um, ela ora de um jeito, não é isso? Uhum. A oração de um justo vale mais que seus efeitos. Está escrito em Mateus 6:5, e quando orares, não faça como os hipócritas. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai, que o vê que está em oculto, teu pai que o vê que está em oculto, e recompensará. Mas não é só no quarto que ela deve orar, ela deve orar em silêncio, qualquer coisa que ela está, Deus não ouve. E também está escrito que Eclesiastes, tudo tem seu tempo, sua hora, talvez a hora dela ainda não chegou. E para as irmãzinhas dela da igreja que vive julgando, elas já estão em pecado, porque dizem, não julgueis para não serem julgados. Ela não tem que dar ouvido às irmãs, ela tem que dar ouvido a ela própria e seguir a vida dela e deixar isso de lado. Tá certo. Obrigada. Obrigado, querido, pela sua opinião. Mais uma opinião, mais um ponto de vista acerca de como é orar direito. Porque disseram para essa mulher, pessoas da igreja, será que você não está sabendo orar direito? Aí ela manda para mim essa pergunta fácil de responder, né? Ela quer saber somente isso. O que é orar direito? Alô? Alô, Eduardo? Quem fala? É o Fernando, mais uma vez, aqui de São Gonçalo. Oi, amigo, pode falar. A minha preocupação é o seguinte, essa irmã está precisando de ajuda. Está precisando do clamor dos irmãos. Agora, o que o pessoal antecedeu, realmente, a gente que está fora da igreja, a gente pensa que no seu evangelho as pessoas se vivem bem, vivem em harmonia, mas não, é um celeiro de fofoca também. Não são todos. Mas as pessoas ficam preocupadas em julgar a roupa das pessoas, os atos das pessoas, como elas se vestem, como elas trabalham, onde elas atuam. E aí também tem um problema das grandes igrejas. E a gente não precisa nem citar nome, que a gente sabe, que prega essa questão de prosperidade, exigindo de Deus. Eu assisti um vídeo que um pregador disse, você tem que cobrar de Deus, já que você fez essa oferta, que você fez o seu vídeo. A gente não pode pôr nada a ver. Quem somos nós? Jesus chegou aqui na terra como? Isso foi como? É verdade. Obrigado. Obrigado, amigo. Um camarada que diz, que, travestido de pregador, travestido de representante de Deus, que diz ao fiel que por ele ter dado uma boa oferta, ele tem que cobrar de Deus, isso é um picareta, é um canalha, e como os canalhas se dão bem na vida, né? É muito mais fácil um canalha vencer na vida do que uma pessoa de bem. Infelizmente, eu estou dizendo isso porque os números estão aí. E outra coisa, quando você diz à pessoa assim, olha, você não está prosperando aqui. Irmão fulano prosperou, irmã fulano arranjou um marido, o irmão fulano arranjou uma esposa nova e bonita, não sei quem comprou um carro novo, e você não sai daí. Então, porque você não está tendo uma boa relação com Deus. Por isso, Deus deu o carro para a irmã fulano, deu o esposo da irmã cicrana, deu apartamento não sei das quantas, e para você não dá nada. Aí nasce em você um sentimento de culpa, né? É isso que acontece. Alô, bom dia. Ô Duarte, bom dia. Oi, querida, Dione. Aqui do Vale Dourado. E a sua opinião? Duarte, eu penso assim, as coisas acontecem no tempo de Deus, né, como dizem, e eu creio nisso. E assim, eu acho que é que tem uma autoestima elevada para orar ou rezar, e assim, não achar que é uma coitada, orar com muita fé, sabe, autoestima elevada, não se importar com o que todas as pessoas falam, porque tem pessoas que não tem autocrítica, né, elas só acham o que as pessoas falam, né, assimilam o que as pessoas dizem. E eu acho que não é bem assim, eu tenho um pouco de opinião própria sobre mim. Aí assim, ela deve ter autoestima elevada, orar com muita fé e pensar e ter certeza que as coisas acontecem no tempo de Deus, né, Eduardo? É verdade.
Eu creio assim. Muito bem. Não eu sou leiga em religião. Eu não sou praticante, sou até criticada. Se eu for para a igreja, eu vou para a católica. Eu sou muito criticada por isso. Mas eu creio muito, sabe? Tenho muitos problemas, mas eu creio muito e Deus me ajuda, graças a Deus. Tá certo. Ok, já. E não se acanhe de ser leiga, porque se Deus só desse valor a quem era catedrático, Jesus, quando chegou aqui, tinha se aproximado dos doutores da lei, né? Sim. Tinha sido até mais cômodo para ele, né? E Jesus procurou leigos como você. Ok, Eduardo. Obrigado, querida. Vamos para outra linha. Alô, bom dia. Quem fala? É Ana Maria de Mandiza. Oi, querida, muito bem. E o que é que você tem a dizer a respeito? Eu acho o seguinte, a pessoa dos dias que você sabe, Deus abençoa. Até porque quando a gente quer orar, a gente ora debaixo de uma árvore, em qualquer lugar. O que vale é a fé. Eu sou católica, mas eu creio muito nas minhas orações. E do jeito que eu oro, do meu modo, Deus me abençoa muito. Tá entendeu? certo. Então ela vai ter que se preocupar com ninguém, com o que fala. O importante é ela. E o resto só Deus pertence. Muito bem. Obrigado, querida. Liga mais vezes, tá? Tá. Obrigado pela sua participação. Olha, tema difícil, uma pergunta difícil. Como estou recebendo ligações? E que respostas diversificadas, não é? Eu estou impressionado com isso. Eu pensei até assim, não vai ligar muita gente hoje não. Só uma pergunta dessa. Hoje é que está ligando mesmo? E é difícil, eu admito. Pô, como é que se ora? Qual é o modelo, qual é a forma? Porque um disse, não, Deus, eu orando e Deus chegando. O outro, não, eu oro e nada. Difícil isso, né? No entanto, o assunto é tão instigante que nós estamos tendo não apenas um grande número de ligações, mas também uma variedade, uma diversidade de opiniões impressionante. Alô? Quem fala? É Marco Antunes. Oi, amigo. Você está onde? Estou na KR. Muito bem. Um abraço, pessoal da KR. E então, amigo, o que é que você tem a dizer? Olha, na realidade, é verdade que a gente não sabemos orar. Porque na Bíblia, em Romanos, capítulo 8, versículo 26 ao 28, diz assim: o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo assim intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que prescruta os corações sabe que é o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo a Deus. Muito bem. Amigo, obrigado pela sua observação de acordo com a Bíblia. Obrigado pela sua audiência. Você está trabalhando hoje, é isso? Estou. E você está aí no seu trabalho, nos acompanhando. Que Deus abençoe aí o local que você está. Dê muita paz a você e sua família, viu, amigo? E sempre que você puder, me ligue. Um abraço. Obrigado pela sua opinião. Vamos a outra linha. Pudesse eu atender a todos, mas o tempo não permite. Alô, bom dia. Alô, Eduardo. Oi. É o Adriano de novo. Oi, amigo. Pode falar. Eduardo, é como está escrito na Bíblia. O povo perece por falta de informação, de conhecimento. Conhecimento. Porque, Eduardo, é igual a legislação. Cada um advogado interpreta de uma forma. É verdade. Então, esses grandes líderes espirituais aí, eles interpretam da forma que quer. A pessoa tem um livro em casa... Eu diria interpreta da forma que lhes convém. Com certeza, Eduardo. Valeu, Eduardo. Um abraço, amigo. Alô, bom dia. Duarte. Quem fala? Sou eu de esqueci, pequeno detalhe. É Cris. Oi, amigo. Pode falar. Você disse agora sobre se parece com isso? Sim. Meu filho está em religião de 12 anos. Ele chega todos os dias quase, se quiser aqui em casa. Desde que nós chegar aqui em Natal para uma festa dessa, que nós precisamos botar o nome. Sim. Já tem 12 igrejas abertas. A pessoa que chegou ontem já tem casa, piscina, mansão, carro importado. Enquanto a gente que ajuda não tem um direito para andar. Não comércio, Jesus não se agrada disso. Ok, querida. Obrigado pela sua opinião.
É estranho, né? Você chega, traz a palavra de Deus, daqui a pouco você está rico. E não sei, é complicado isso, porque eles terminam convencendo o povo de que você não deve ser mesquinho para com Deus. Mas na verdade Deus não precisa de dinheiro, né? Quem precisa de dinheiro é o cara que termina enchendo a burra de dinheiro às custas, né? Dessa pretensa, né, ideia de que Deus está gostando de você estar dando dinheiro a Ele. Alô? Alô? Quem fala? É Sueda, Eduardo. Oi, Sueda. Tudo bem, querida? Qual a sua opinião? A oração, ela é um momento muito especial para cada pessoa. Então, o que eu acho é que o que ela está passando agora é um momento que só ela sabe, né? Então, a gente vai fazer a oração de acordo com aquilo que a gente está sentindo no momento. É verdade. Então, Fiel ao que a gente sente, né? É o que a gente sente. É o problema do momento. Tá certo. Querida, muito obrigado pela sua opinião, Sueda. Se você puder, na segunda, me ligue de novo, porque meu tempo acabou, mas eu queria muito ouvir você mais vezes, tá? E eu quero dizer para você, depois do intervalo, depois do noticiário, eu vou falar mais a respeito do assunto, que é muito polêmico, mas nós voltamos na segunda com a procura da felicidade. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se felicidade. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Esmalte Dot, o esmalte que acompanha você. Oferecimento Esmalte Dot, o esmalte que acompanha você. Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. Ok, são 11 horas e 5 minutos. Esmaltes Dot, da cor dos seus sonhos. Com a linha de Esmaltes Dot você faz sucesso por onde você for. São dezenas de cores incríveis, entre cremosos, transparentes, cintilantes, glitters. E você sabe que a marca Dot tem os esmaltes produzidos dentro do mais rígido padrão de qualidade, garantindo ultra brilho, secagem rápida e muito mais durabilidade. Esmaltes Dot, da cor dos seus sonhos. Deixa eu lembrar aqui, para as pessoas interessadas em Romaria, nós temos aqui Romaria, Canção Nova e Cristo Redentor, saída 3 de janeiro de 2016, antecipe, né? Você vai pagando parceladamente. Bom Jesus da Lapa, Brasília, Divino Pai Eterno, Curitiba, Blumenau, Madre Paulina, Gramado, Canela, Foz do Iguaçu, Canção Nova, Campo do Jordão, Frei Galvão, Aparecida, Rio de Janeiro. E 8º Evangelizar em Fortaleza com o Padre Reginaldo Manzotti, no saída dia 16 de outubro, tá? Ônibus categoria turismo completo, pagamento parcelado. Vou dar o telefone aqui, tá? Vou dar 2 números, 3661, que é o fixo, 3661 1538, 3661 1538 e 9947 5338, 9947 5338. Vem aí Arraiado SCC do Encontro de Casais com Cristo na paróquia Santuário Nossa Senhora de Fátima, lá no pátio, né? Da paróquia, no Parque das Dunas, no dia 11 de julho, próximo, a partir das 8 da noite. Comidas típicas, pescaria, forró. Vai ser um grande evento para os cristãos lá do SCC. A Eliane está lembrando, né, o pessoal do Parque das Dunas, toda a Zona Norte, para que compareça, prestigie e participe. Agora tem futebol, tem Ivan Nunes em cima do lance. Rádio Globo, futebol. Rádio Globo. Tá certo, 11 horas, 11 minutos. Agora para você que nasceu em 27 de junho, vem aí o dia em que você nasceu. Os
nascidos em 27 de junho acreditam que o melhor ataque é a defesa. Exatamente protetores do seu reino pessoal, seja família ou empresa, aventuram-se no mundo cautelosamente e apenas depois que o seu lar estiver protegido de ameaças externas. Entretanto, uma vez fixado seu rumo, prosseguem inexoravelmente na direção do alvo. Em geral, há um forte conjunto de convicções morais por trás do ímpeto e da determinação das pessoas nascidas em 27 de junho. Devido a essas convicções, os nascidos nesse dia acreditam 100% na justiça e correção das suas ações e raramente questionam-se. Os objetivos da maioria dos nascidos em 27 de junho são, em geral, mais pessoais do que mundanos, mas eles também têm um forte traço competitivo que os leva a superar quem consideram seus competidores ou rivais. É claro que o desejo intenso de proteger não só a si próprio, mas a própria família, amigos ou grupo social é a principal característica das pessoas nascidas em 27 de junho. Por causa de sua evidente capacidade empática, os nascidos nesse dia captam rapidamente os sentimentos alheios, mas devido à sua atitude competitiva, muitas vezes provocam reações menos simpáticas daqueles com quem vivem e trabalham. Na verdade, os demais podem considerá-los tão fortes e invulneráveis que, de certo modo, não merecem tanta compaixão ou atenção. O caminho espiritual dos nascidos desse dia é longo e difícil. Talvez apenas depois de terem combatido e conseguido um certo êxito, eles possam ter tempo para, pela primeira vez, fazer um autoexame e modificar-se. Felizmente, eles ainda são livres para mudar e também para amadurecer. Os nascidos no 27º dia do mês são regidos pelo 9 e pelo planeta Marte. O planeta Marte é poderoso, agressivo, com uma energia masculina. Assim, as mulheres desse dia podem ser, de certa maneira, ameaçadoras para quem considera as mulheres passivas. Com relação à saúde, muitas vezes carregam consigo uma rigidez saturnina. As mais saudáveis lutam por eliminar ou suavizar essa característica. As que permanecem mentalmente inflexíveis talvez venham a sofrer também de uma rigidez física, que pode manifestar-se em mal-estares, como dores de cabeça, dores nas costas e até doenças bastante incapacitantes, como a artrite. Show de notícias agora ao vivo, para você saber de tudo, aqui no Manhã da Globo. Nasce um bebê. E aí você pergunta, o que pensa disso a mãe do bebê? O que pensa as tias desse bebê? E a vovó desse bebê? O que elas pensam? Depende. Porque no caso desse bebê, que eu vou falar aqui, a mãe, duas irmãs da mãe e a sogra da mãe resolveram não se alegrarem com o nascimento do bebê, mas resolveram enterrá-lo vivo. Uma investigação na delegacia de Santana do Matos revelou que a mãe de um bebê, duas irmãs dela e a sogra seriam responsáveis pelo homicídio de um recém-nascido. O bebê teria sido enterrado ainda com vida. Logo após o parto, em 10 de fevereiro do ano passado, no sítio Macacos, zona rural do município. A mãe do bebê foi indiciada por homicídio doloso qualificado e ocultação de cadáver, e as irmãs dela e a sogra vão responder por homicídio culposo.
Depois que foram ouvidos vários depoimentos, inclusive de profissionais da área da saúde, ficou claro que a mãe escondia a gravidez. A indiciada alegava que a barriga cresceu devido a um mioma. Quando ela sentiu as dores do parto, não procurou ajuda, teve a criança em casa e afirmava que o bebê havia nascido morto, com 2 laçadas no pescoço. Detalhou a delegada Paola Mauês. Após o nascimento do bebê, as irmãs e a sogra da genitora enterraram a criança no curral da casa. O inquérito policial e as análises do ITEP revelaram que a criança foi enterrada ainda com vida pelas mãos e pelas mães, irmãs e pela sogra. Sogra da genitora, quer dizer, a avó da criança, né? E as 2 tias, que eram irmãs da mãe. A delegada diz assim: concluímos que essas 3 mulheres enterraram a criança porque achavam que ela estava morta. Indiciamos a mãe porque ela escondeu de todos, durante toda a gestação, que estava grávida e no dia do parto, sentindo contrações, negou ir ao hospital. Fez questão de ter a criança sozinha em casa, sem o auxílio médico adequado. E mesmo após dar à luz, assistindo a todo o sofrimento da criança para nascer, continuou a missa, não a socorrendo. Pelo contrário, consentiu que as irmãs e a sogra enterrassem a criança no curral de sua casa, mesmo ainda estando viva. Resta saber, nesse começo do século XXI, se a nossa espécie ainda tem algum resquício de humanidade. Você sabe de tudo no Manhã da Globo e nós voltamos em 2 minutos. Rádio Globo. Bom dia, bom dia, bom dia. Na Rádio Globo. São 11 horas e 21 minutos. Quem tiver uma casa em Macaíba para alugar, ligue 98609-9801. 98609-9801. Pede-se a quem encontrou os documentos de Maria dos Reis Silva do Nascimento, ligar para o 98817-1364. 98817-1364. O quadro A Procura da Felicidade hoje teve uma repercussão muito grande, porque esse tema religião sempre é um tema que chama atenção. E o foco foi essa questão de oração, né? Existe uma oração padrão, existe uma oração que Deus recebe e uma oração que Deus não recebe. Qual é o formato? Então muita gente ligou e algumas pessoas colocaram também essa questão de um outro foco, que seria, né, a exploração de algumas pessoas no meio religioso, né? Isso é uma questão muito séria, muito complexa. Isso é uma questão que não se resolve assim de um dia para outro. Mas o que nos preocupa é o que tem ocorrido hoje com as religiões, parte delas, em que você se sente na obrigação, eu vou usar esse termo, de ter que contribuir, não é? Os pregadores, geralmente, os fundadores de igrejas, eu estou falando aqui de igreja de uma forma geral, porque tem aquelas igrejas milenares, né? A Igreja Católica já tem aí quase 2.000 anos. Se você acredita que Cristo passou a chave da igreja para Pedro, aí você coloca aí 2.000 anos. Sempre se reportam a Bíblia naquela questão do dízimo, de você dar 10% do que você produz para Deus, para a casa de Deus, não é? Mas assim, sem querer causar polêmica, e respeitando a opinião de todos, o ponto de vista de cada um,
Porque se você acredita que se você ajudar uma denominação, Deus vai lhe ajudar também, isso aí é uma questão da sua consciência, eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou interferir na sua consciência. Mas é assim, é preciso ver no que sua contribuição resulta, né? Se você tem um espaço religioso, que pode ser uma igreja, pode ser 200, e você pede ajuda para manter a obra, porque um prédio, uma estrutura física, ela precisa de manutenção, ela precisa de pintura, né, de reforma, tem que comprar bancos para a igreja, tem que pagar conta de luz, conta de água, telefone. A igreja é uma instituição que o benefício que tem do Estado é que o Estado não cobra imposto, né, da igreja. Porque não cobra, você já deve saber por quê, né? Eu não vou explicar isso aqui porque não dá tempo. Deixa eu falar só uma coisa aqui. Se a igreja incomodasse o Estado cobrava. Mas como a igreja ajuda ao Estado constituído, aí o Estado não cobra, né? Porque ajuda, não vou explicar que não dá tempo. Então, o que você pode como fiel é ver o seguinte. Deixa eu falar um pouco de religião versus filosofia grega. Os gregos achavam, é o pensamento grego sobre Deus, que Deus estava no tudo. Que Deus era eu, você, os animais, a natureza, os rios, os lagos, o oxigênio. Deus era o tudo, né? Deus estava em tudo e Deus era tudo. Aí veio o pensamento judaico-cristão e provocou um corte nesse pensamento grego. Porque o pensamento judaico-cristão diz que Deus não está aqui, dentro. Deus está fora e deve ser buscado. Através da oração, através do pensamento, através de atitudes corretas, você tem que procurar uma estrada que chegue até Deus. Só que o judaísmo cristão não teve como explicar para nós exatamente como é Deus, como é no sentido tridimensional, né? Porque os gregos diziam, Deus é tudo. Se você olhar para uma gota d'água, você está vendo Deus. Se você olhar para um grão de areia, você está vendo Deus. O judaico cristão não, Deus está fora. Aí você vai tentar achá-lo, né? Porque houve o pecado, houve um desligamento, então nós precisamos religar. Religião é religar. E aí, porque as pessoas pensam, deixa eu explicar um negócio para você. A gente pensa que o nosso modo de pensar, de ver as coisas, é porque alguém chegou e criou assim, um cara muito esperto, falou, rapaz, não é bem isso. É que a mente humana, ela precisa sobreviver a essa tragédia que é a vida. O que é a vida? A vida é a espera da morte. Quando você nasce, você começa a morrer. Então, receber a vida é ser condenado à morte. É automático. Nasceu, vai morrer. Então a mente, até o pensamento grego era assim, Deus é tudo. Deus é todas as coisas, Deus é o mar, Deus é o rio, Deus é o espaço, Deus é a vaca, o cavalo, o jumento, Deus sou eu, Deus é você, Deus é tudo, tudo é Deus. Aí veio o judaico cristão e falou, não, Deus está fora, é um ser. Como é ele? Não sei. Ele é um velhinho? Não. Como é que é Deus? Deus tem uma face? Não sei. Ele está fora, então vamos buscá-lo. Aí, a própria mente humana, não foi um papa que inventou isso não. Não foi um sujeito esperto. A própria mente humana começou a imaginar como chegar a ele. Aí surgiu na mente humana a ideia de religião. Religar. O que está... Corta a energia da sua casa, você liga para a COSERN e pede para religar, né? Religar. Ligar de novo. Aí, tem todo tipo de gente no mundo. Sempre teve. Nós tivemos uma mesma matriz, mas à medida que as gerações foram se sucedendo,
parece que foram nascendo pessoas completamente diferentes uma das outras, apesar de que o conteúdo do DNA era o mesmo. Geneticamente a gente vai ficando diferente. Então tem os espertos, tem os muitos espertos, tem os tolos, tem os simplórios, tem gente de todo tipo. Então os mais espertos, eles dizem assim: olha, eu sei como lhe ajudar a chegar até Deus. Aí você que é simplório diz: é mesmo? É. Aí você pode falar assim: mas eu não posso chegar a Deus sozinho, não. Não, senhor. Não. Aqui tem um cabedal de coisas para você seguir. Né? Você tem que participar disso, daquilo. Você tem que falar assim, você tem que se ajoelhar assim. Você tem que fazer o Pai Nosso. Você tem que contribuir com 10% mais ofertas e papapá e papapá. Aí você vai. Por quê? Porque você não acredita que você pode ter o seu contato pessoal com Deus. Você precisa de uma ajuda, de uma força. Tudo bem. Ora, eu não posso ser contra. Se uma pessoa fala assim: amigo, eu não tenho como me ajudar sozinho, eu preciso de ajuda. Então, quando você vai no psicólogo, você vai no psicólogo porque você está com problema no campo psicológico, né? Que você não consegue resolver. Psiquiatra. Você vai para o psiquiatra por quê? Você quer gastar dinheiro? Não. Você vai fazer análise. Por que você vai fazer análise? Você está precisando fazer análise. Quando você procura uma terapia, é porque você está precisando. Então, eu não vou dizer uma pessoa que está precisando de um psicólogo: não vá não. Te cura sozinho. Eu não posso dizer isso. Então, quando você me diz assim: olha, eu não estou resolvendo a minha questão religiosa sozinho. Eu preciso praticar uma fé. Eu preciso ir num ambiente religioso. Eu não vou ser contra. Não posso. Você está precisando. Agora, você tem que manter acesa a sua lucidez. Aí você chega lá, aí tem um camarada que é inteligente, que sabe de religião mais do que você, que conhece a Bíblia mais do que você, que fala bonito, que lhe diz coisas maravilhosas, que fala sobre o sermão da montanha, as bem-aventuranças, que fala sobre o livro de Jó, o sofrimento de Jó diante da tentação do demônio, que fala sobre os cantares de Salomão, os salmos de Davi. Maravilha, ótimo. Mas aí o camarada também diz: também, pessoal, nós precisamos colaborar. E tem aqueles que dizem assim: Deus dá mais a quem contribui mais. Claro, o cara que diz isso é um bandido, é um picareta. Deus não precisa de dinheiro. Deus em si precisa de dinheiro. Deus não pode dar mais a quem doa mais, porque aí Deus estaria sendo o quê? Injusto? Eu dou 10, você dá 100. Aí Deus ajuda mais você do que a mim, mas eu dei 10 porque só podia dar 10. Não é? O que é que Jesus disse da mulher que deu só um trocadinho? Ele falou: Jesus não é tudo que ela tinha. Quer dizer, ela deu pouquinho, mas deu muito. Porque se você dá tudo que você pode, você deu mais do que aquele que tinha 1000 e só deu 100. Aí você vê o cara que chega na sua cidade, né, para dirigir uma igreja tradicional ou para lançar uma nova marca, né, de igreja, um novo nome, uma nova grife. Igreja agora virou grife. Né? É tanto o nome de igreja que agora é uma grife, é uma marca, é uma logomarca. Eles contratam empresas de publicidade para fazer a logomarca da igreja, para escolher a cor, né, e tal, enfim. Aí depois você vê o cara que recebe a sua contribuição, de repente ele fica rico. Ele andar de Land Rover, ele ter apartamento chique, né, na área nobre da cidade, ele comprar uma casa de praia, né, e você saber que ele não tem uma renda suficiente fora da igreja para ter tudo aquilo. Quer dizer, ele tirou das ofertas e dos dízimos dinheiro para ele, né? Para comprar um apartamento de 2 milhões de reais, para comprar uma Range Rover por R$500 mil. Você vai ver o trabalho dele. Ele pode ganhar R$5 mil como pastor. Estou falando aqui das igrejas que pagam, né? Porque o padre não recebe salário, pelo menos que eu saiba. E ele, digamos que ele seja um profissional liberal e ele ganha mais 3 mil por mês. Então você percebe assim: com a renda de 8 mil, ele não pode ter tudo isso. Então ele está tirando
das ofertas que você dá a Deus, para Deus abençoar ele, para ele ter uma vida boa, uma vida de fartura, para ele viver viajando com a família para os Estados Unidos, para a Europa, né? E você vivendo a sua vidinha de sempre. Então, realmente, você tem que ver o seguinte, até que ponto você precisa... É você que tem que responder isso, não sou eu. É você que tem que responder isso. Até que ponto você precisa, para agradar a Deus, você ficar dando cada vez mais a uma determinada denominação, e você vê que as pessoas que lidam com aquele dinheiro estão comprando muitas coisas para elas, né? Tudo bem, não, mas ele usou o dinheiro, construiu outro templo. Sim, mas enquanto ele construiu um outro templo, ele comprou uma Land Rover. Aí depois ele construiu outro templo, ele comprou um apartamento na beira da praia por 2 milhões. Aí, entendeu? Aí ele vai dizer para você, mas é porque Deus me abençoa. Você, é o caso dessa senhora aqui, que ela mandou a história. Ele pode dizer para você, mas você não está sabendo orar, por isso que você está doando, e você não sai do campo, né? Então veja bem, se você precisa de ajuda, se você precisa de apoio, se você precisa de um socorro espiritual, eu jamais serei contra você procurar uma igreja, jamais, jamais, jamais. Existem padres, existem sacerdotes, existem pastores, existem presbíteros, existem diáconos que poderão lhe dar uma palavra boa de conforto, de esperança. Existem pessoas boas nesse meio. Existem pessoas que batalham, que trabalham, que saem na chuva, no sol, de porta em porta, oferecendo a palavra de Deus. Existem pessoas bem intencionadas, como existiram no tempo de Cristo. Mas existem também os espertos. E isso sempre existiu, não é de agora. Existe aquele cara que gosta mais do luxo, da fartura, que gosta da vida boa e é inteligente. Então esse cara, ele funda uma igreja, ou ele vai participar da vida de uma igreja que já está aí há muitos anos, e ele se dá bem, porque ele é inteligente, e ele é um cara que gosta do dinheiro, né? Enquanto você está feliz, enquanto você está satisfeito, sendo porteiro da igreja, sendo aquele irmão que fica ali como manobrista dos carros, dos fiéis, enquanto você está bem, minha amiga, ajudando na limpeza da igreja, em troca de nada, existem aqueles que não, que querem a vida boa, que querem andar de Land Rover, que querem ter apartamento de 2 milhões de reais e casa boa na beira da praia. Existem aqueles que eles não abrem mão disso. Então, eles estão ali, eles pregam, eles profetizam, eles isso e aquilo, mas eles também querem viver bem. Querem se hospedar, participar de congressos, se hospedando em hotéis de 5 estrelas. Não é verdade? E eles dizem, eu estou aqui, nessa situação, porque Deus me abençoou. Porque eu sei orar, porque eu tenho feito a vontade de Deus. E você que continua na mesma, é porque você não sabe orar e você não está sabendo fazer a vontade de Deus. Então, se você é uma pessoa inteligente, use sua inteligência. Tá? Não vá deixar de estar com Deus por causa dos outros. Não vá prejudicar a sua relação com Deus por causa de um enrolão qualquer, de um picareta qualquer. E não generalize. Não generalize. Eu quero falar para você que está me ouvindo, que eu tenho muitos amigos e amigas que são de pessoas de dentro de igreja, são pessoas bem intencionadas, são pessoas dignas, são pessoas corretas, são pessoas que são fiéis àquilo que elas defendem. Eu tenho, dos poucos amigos que eu tenho, alguns são pessoas de igreja. São pessoas da católica, são evangélicos. Já citei até o nome de alguns aqui, eu não fico citando para não... Algum vai dizer que eu não falei. Pessoas bem intencionadas, pessoas que estão ali, não estão querendo se aproveitar de nada, estão ali porque acreditam realmente na fé que praticam. Então, só para terminar, deixa eu deixar bem claro para você, não generalize. Tá? Não generalize. Não diga que todos são picaretas, não faça isso, que não é verdade. Não diga que toda irmã que está na igreja é vaidosa, não, que nem toda irmã é vaidosa. Aliás, vaidosos somos todos. Eu me refiro assim, uma ostentação, né? Nem todas estão ali para ostentar, nem todas. Nem todo pregador está ali para comer seu dinheiro. Não pense nisso, que não é verdade. Agora, você que sabe se vale a pena você ficar contribuindo com pessoas que estão apenas se aproveitando do seu dinheiro. Né? Essa história de que Deus ajuda mais se você der mais,
Pelo amor de Deus, eu não consigo. Não dá para entender isso não. Aí Deus vai dar mais ao cara que tem mais dinheiro. Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Bom dia, bom dia, na Rádio Globo. 11 horas e 41 minutos na Globo. Bolsa de oportunidades, vendo casa, no Pajuçara 55 mil, 3661 5065, 3661 5065. Show de notícias, mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Detento encontrado morto na manhã de hoje dentro do presídio provisório Raimundo Nonato Fernandes, na Zona Norte. Segundo agentes penitenciários, o corpo foi encontrado dentro de uma das celas de isolamento da unidade prisional. O detento estava em uma das celas junto com outros presos. O homem cujo nome... eu vou confirmar o nome dele aqui. Afirmava estar sendo vítima de ameaças e na tarde de ontem teria passado por um surto psicótico. Para tentar acalmar os ânimos, a diretoria da penitenciária transferiu o interno para uma cela de isolamento como forma de tranquilizá-lo. Entretanto, ele foi encontrado morto nessa manhã. O ITEP esteve no local para realizar a perícia e a DEON foi acionada para investigar a causa da morte. Você sabe de tudo no Manhã da Globo. 11 horas e 45 minutos, 11h45 na Globo. Na maior audiência do Brasil, esmaltes Dot da cor dos seus sonhos, da cor do sucesso, da cor de vendas. Você quer vender bem a esmalte Dot? É fácil. Você liga para Armazém Paulino, anote aí, 3421 1341, 3421 1341, esmaltes Dot da cor dos seus sonhos. Show de notícias, mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. A Polícia Militar prendeu 2 homens na noite de ontem, na Zona Norte. Limarcos Freitas da Silva, conhecido também como Rato, e Alexandre Rodrigues de Macedo foram presos por policiais da Força Tática do 4º Batalhão. Contra um deles, o Limarcos, já havia um mandado de prisão em aberto. A dupla foi pega com um veículo tipo Corsa Classic, com queixa de roubo e uma arma de fogo, além de uma motocicleta. Os dois foram conduzidos à delegacia de plantão da Zona Norte, onde foram autuados em flagrante e permanece à disposição da Justiça. Você sabe de tudo no Manhã da Globo. Dades, Bolsa de Oportunidades. Karina quer trabalhar de doméstica ou cozinheira. O número dela para qualquer proposta de emprego é 98716 6918, 98716 6918. Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Rádio Globo. Bom dia, bom dia, bom dia, na Rádio Globo. Onze horas e 49 minutos na Globo. Show de notícias. Está chegando mais uma para você ficar sabendo de tudo. Ok,
Ok, confirmando, segunda e terça, né, 29 e 30, Estado e Prefeitura fecham pagamento relativo ao mês 6, né, junho, tá? E aí prossegue, no caso, o pagamento do INSS, como você sabe, obedecendo 10 dias úteis, né? Os 5 primeiros dias do mês em curso e os 5 dias úteis do mês subsequente, tá? Você sabe de tudo no Manhã da Globo. Depois de cometer uma grande gafe durante uma entrevista coletiva ontem, quando se expressou de forma polêmica sobre afrodescendentes, o técnico Dunga, através de um comunicado no site oficial da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, pediu desculpas pelas palavras proferidas. Ele diz: quero me desculpar com todos que possam se sentir ofendidos com a minha declaração sobre os afrodescendentes. A maneira como me expressei não reflete os meus sentimentos e opiniões. Ao comentar sobre o que viveu na Copa América de 91, Dunga lembrou como era criticado na seleção brasileira e deu a entender que pessoas afrodescendentes gostam de apanhar. Ele diz assim, nós éramos os ruins com sorte e os outros eram os bons com azar. Aquela seleção, referindo-se a 91, tinha cobrança de 40 anos sem ganhar uma Copa América e 24 anos sem Copa do Mundo. Tudo era ruim. Eu acho até que eu sou afrodescendente, de tanto que apanhei e gosto de apanhar. Os caras olham para mim e falam, vamos bater nesse aí. E começam a me bater, sem noção, sem nada. Não gosto dele e começa a me bater, afirmou literalmente, né? Ficou subentendido, né, no comentário do Dunga, quando ele diz assim, eu até acho que sou afrodescendente, de tanto que apanhei e gosto de apanhar. Ele deu a entender que a afrodescendente apanha e gosta de apanhar, né? Bom, o problema não é Dunga pedir desculpa. O problema é que a pessoa fala aquilo que quer falar, né? Psicanálise tem um termo que se usa que chama-se ato falho. Ato falho é quando você diz uma coisa que você acha que não queria dizer, né? Aí você fala assim, puxa, mas como é que eu falei isso? Não, ninguém fala nada por acaso. Claro que, de uma maneira diplomática, ele pediu desculpa, né? Mas que pegou mal, pegou. 11h52. Show de notícias, mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Você está achando que a conta de luz tem subido muito? Calma, porque a coisa vai piorar. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou ontem a manutenção da bandeira vermelha para todos os consumidores de energia durante o mês de julho, durante o mês que vem. Faz parte, né? A bandeira vermelha implica no acréscimo de 5,50 para cada 100 kWh consumidos em todos os estados, menos Amapá e Roraima, porque esses dois ainda não estão conectados ao Sistema Interligado Nacional. Desde o começo do ano, o custo da energia está mais caro para o consumidor. A bandeira vermelha representa a existência de condições mais adversas para a geração elétrica no país. Ainda há a bandeira amarela, quando a cobrança adicional é de R$ 2,50 para cada 100 kWh consumido. E a bandeira verde, que não tem custo adicional. O sistema
de bandeiras tarifárias implementado com o intuito de alertar o consumidor a respeito do custo corrente de geração, além de dividir com ele esse custo, já passou por um reajuste. Em janeiro, o valor adicional cobrado na bandeira vermelha era R$ 3,00 para cada 100 kWh. Amarela, acresce de R$ 1,50. A partir de março subiu. Subiu 83,3 e 66,6 respectivamente. O sistema de bandeiras tarifárias entrou em vigor em janeiro, após o governo federal adiar sua adoção inicialmente prevista para o início de 2014. Repercutia mal na reeleição da presidenta, então eles seguraram, deixaram passar a eleição e botaram para lascar depois. É uma vergonha, já disse aqui essa semana, um país como o Brasil, com a sua bacia hidrográfica de fazer inveja a qualquer país do mundo, está enfrentando crise de energia. E agora que a gente veio falar em energia eólica. Um país extremamente favorável a esse tipo de energia, agora que começou a falar nisso. Estou dizendo agora porque realmente, faz muito pouco tempo. É uma vergonha. O brasileiro já paga a terceira energia mais cara do mundo. Levante-se contra uma pesquisa feita em 27 países. Aí você vai dizer assim, mas o mundo tem 200 países. Tem, mas o problema é o seguinte, 27 países de ponta, top de linha, que vale a pena realmente você mensurar o valor da energia. O brasileiro paga atualmente, se não paga, vai pagar a partir desse mês de julho, a terceira energia mais cara do mundo. Num país de dimensões continentais que não deveria, se os governantes brasileiros tivessem competência e outras coisas mais, que não dá tempo de falar agora, o brasileiro não estaria pagando a terceira energia mais cara do mundo. Ok? Pessoal, estamos terminando com essa notícia, infelizmente, ruim, de que a coisa vai continuar feia por lado da conta de luz o mês que vem. Desejo a todos um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser, 10 da manhã, com mais um Manhã da Globo.